Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está aqui. Hoje a minha convidada é a Camila of Lebanon e eu vou esperar as pessoas entrarem. Enquanto as pessoas vão entrando, eu vou apresentá-la para quem vier aqui assistir no gravado, quem é a Camila of Lebanon. Ela é diretora e produtora artística hoje em dia, mas ela começou sua carreira aos 13 anos de idade. Aos 15 anos, ela fez a sua primeira apresentação no Cairo, Egito. Aos 19 anos, ela viajou para o Líbano para uma audição que era dirigida por Abdelkalim Caracalla, onde recebeu o papel de solista. Ela trabalhou nos teatros mais prestigiados do Líbano, de todos os países árabes. Ela foi garota da TV libanesa LBC, onde recebeu também o papel de mais jovem talento do mundo árabe. Ela trabalhou por 25 anos em mais de 40 países. Ela foi a primeira bailarina estrangeira, não é brasileira, estrangeira, a dançar em hotel 5 estrelas no Egito, porque até então só se contratavam árabes. Ela também produziu vários shows no Cairo. Ela fala fluentemente árabe e mais 5 idiomas e também é certificada para dar aula de árabe. Ela se apresentou para imperadores, reis, rainhas e tem as bailarinas Suher Zek e Lucy como madrinhas da sua dança. Eu acho que eu não preciso dizer muito mais, né, sobre isso. Em 2000 ela entrou no ranking das 5 melhores do mundo árabe e atualmente ela mora no Líbano, produzindo espetáculos, ensinando escolas e universidades, e ela, por último, é idealizadora e diretora do Congresso Mundial ISTA, que é um evento cultural nos Emirados Árabes, apoiado pelo Ministério da Cultura de Abu Dhabi. Eu vou convidá-la para ela entrar. Vamos ver aqui. Já convidei, e aí, quando ela entrar, provavelmente vai mais puxar para a gente conversar. Oi, que honra! Olá, Deixa eu me ajeitar aqui, que a tela de vídeo dá uma desarrumada. tudo bem? Tudo, e você? Tudo Que linda jóia? Espero cara, que esse cabelo. tá me ouvindo bem? Tô. Eu tô aqui na escola, né? Como eu te falei, eu tô aqui na escola para pegar uma conexão melhor, porque em casa, infelizmente, a conexão dos prédios ali perto da Paulista não tá muito legal. Então eu vim para cá. Espero que dê tudo certo. Também. Como eu te falei, né, eu coloco no Wi-Fi e no 4G para ver se eu consigo segurar, sabe? Vamos lá. Camila, primeiro, muito obrigada por você estar aqui. É uma honra estar aqui no meu humilde perfil do Instagram, estar com você, que tem esse histórico, que quem vai ver no gravado depois no meu IGTV vai ver que não é pouco, a sua carreira não é pouca, não é pequena, a sua carreira foi intensa, ainda é intensa, que o quanto você causou e o que você é hoje, o quanto você representa. E tomara que, a gente espera que com essa conversa tudo você traga o máximo que você puder pra gente dessa experiência que a gente vai focar no Líbano, né? Então, assim, muito obrigada. Eu tô um pouquinho nervosa, inclusive. Oiê, travou um pouquinho o final, eu não consegui te escutar. Mas eu que agradeço, estou muito feliz de estar aqui hoje com você. Espero que a gente possa, nesse bate-papo, passar bastante informações, né, para as pessoas e sempre dar um direcionamento, né? Como eu tive sempre muito direcionamento, então hoje eu tento fazer o melhor possível para todos, né? Vamos Sim, tentar passar essa mensagem, né? que bom. Então, desculpa, Camila, como eu falei, eu fico mexendo aqui, né? Já te falei. É, então, assim, eu sempre tenho um motivo para a live, né? Assim, sempre existe algum motivo para eu trazer esse tema. E assim, foi um motivo bastante pessoal.
no meu caso, porque quando eu comecei a fazer aula foi nos anos 2000, né? Quando eu entrei para dança do ventre. E assim, a internet estava começando no Brasil, o YouTube apareceu um pouquinho depois. E aí, quando eu comecei a usar o YouTube para procurar saber sobre dança do ventre, eu só me deparava com vídeos de bailarina libanesa. Não que eu soubesse, não, eu não tinha a menor ideia do que eu estava vendo. Mas hoje eu olho para trás e falo assim, nossa, eram todas libanesas. Então, elas eram minhas referências de estudo inicial. A minha professora, as referências dela sempre foram libanesas. Eu acho que tem um histórico também de lugar, de estado no Brasil, porque cada estado no Brasil, a dança do ventre chegou de uma maneira muito diferente. E eu aprendi tudo. Assim, inicialmente eu aprendi estilo libanês. O shime de joelho, por exemplo, Camila, eu fui conhecer anos, um pouco, assim, não vou dizer que foi anos depois, mas assim, é a primeiro shime que eu aprendi foi aquele que vinha do quadril, que a Sim. gente, algumas vão dizer que é o shime libanês, que não é aquele do joelho que a gente fica fazendo. Depois que eu fui fazer o de joelho, né? Não foi muito depois, mas o primeiro foi o de quadril. Ou isso tá marcado na minha cabeça de alguma maneira, porque eu aprendi, sem dúvida nenhuma, a fazer primeiro shime de quadril. Aí, eu só fui conhecer as egípcias, assim, conscientemente com a Dina. Quando ela apareceu, ela deu um boom em 2005, foi assim, foi um boom da Dina no Brasil, que aí eu conscientemente comecei, tem egípcias, tem libanesas, né? E aí, eu queria começar fazendo uma pergunta para você, é meio básica, mas é uma questão curiosa, assim, eu queria saber a sua opinião mesmo, né? Ano passado eu fiz uma live com a bailarina carioca Natália sobre dança do ventre egípcia. E Uhum. ela falou que ela prefere dizer que existem escolas egípcias e não estilo egípcio. Eu, particularmente, quando eu dou aula e trabalho essa questão, eu gosto muito de usar estilo egípcio, estilo libanês, porque para a gente que está aqui e não está enfiada na cultura árabe, facilita um pouco o entendimento do que a gente está estudando. Você também usa esse tipo de conceito ou você tem uma outra ideia sobre isso? É uma ótima pergunta, né? Todas as questões são super válidas para as pessoas entenderem realmente algumas diferenças, né? Então, a primeira que eu queria falar é o seguinte: trabalhar com dança árabe no Ocidente é uma maneira. Eu sempre falo para as meninas, né? Todas vocês são vitoriosas e são guerreiras por estarem. Hoje tem internet, né? Mas muitas começaram, assim como eu, sem saber, né? Exatamente o que a gente estava fazendo, a gente apenas copiava. A diferença é quando você trabalha no mundo árabe de fato, não basta só viajar, conhecer, estudar, mas você tem que realmente vivenciar aquilo para poder entender algumas coisas. Então, para princípio, no mundo árabe, nós trabalhamos sempre pela música. Então, a gente sempre começa estudando pela música. Então, para a gente, a dança é uma só. Não existe essa diferença de países, né? Dança mais libanesa, ou dança mais egípcia, ou dança né, em diferentes países árabes. A dança do ventre, dança, arak, shark, a gente tem uma. E a gente música. Deu uma travadinha. A gente tem a música egípcia, a gente tem a música jordaniana, e vão mudando, né, os estilos musicais. Então, tudo a gente se baseia pela música. Olha, essa aqui é uma música libanesa. Então, vai ter uma pegada diferente de uma música egípcia, né? Hoje em dia, lógico, Egito é Hollywood do mundo árabe. Então, a maioria das letras, a maioria dos filmes, de tudo que você vai ver tem, né, o dialeto egípcio. Mas a gente nunca no mundo pensou em estilo libanês, estilo egípcio. Para a gente é tudo uma coisa só, né? A gente só tem certeza do que a gente vai fazer dentro da música. Então, é uma música libanesa, a gente tenta estudar ali
a letra da música, a gente vê os toques são diferentes. Mas para a gente é tudo a mesma coisa, a gente não diferencia dessa forma, né? Mas isso é para quem realmente trabalha no mundo árabe, quem vive no mundo árabe e trabalha com dança, né? Isso é a questão de nós com os árabes, né? Entendi. Entendi. Faz mais sentido mesmo, né? Assim, até porque as músicas que são tocadas, se eu entendo, né, elas são de todos os países. Assim, não tem um país. No Egito não se toca só música egípcia e no Líbano não se toca só música libanesa, né? Ou eu tô falando uma coisa errada? Sim, sim. Por isso que eu falo para você, a gente não tem essa, a gente não diferencia dessa forma, né? A gente ali a gente tenta agradar todos os povos, né? A gente tenta fazer, a gente sempre estuda o público, né? Na minha época sempre foi assim, olha, hoje a gente tem um pessoal todo que está vindo dos Emirados, então a gente tentava fazer várias coisas dos Emirados, né? Esse público. Então sempre foi assim, né? Entendi, faz sentido, realmente. Do ponto de vista de entretenimento, né? Faz sentido. Eu vou continuar, assim, vou pedir licença para continuar falando na live sobre estilo libanês, só para manter uma, uma homogeneidade, assim, digamos, só para facilitar a conversa. Eu vou provavelmente vou continuar falando estilo libanês, estilo egípcio, só para facilitar, né? Mas isso que você trouxe é muito interessante, né? De que na prática, lá, na verdade, isso não faz muita diferença, né? Porque, na verdade, o que está sendo consumido e produzido ali tem a ver com a cultura árabe, não necessariamente um país específico, né? Sim. Uhum. É, eu queria também fazer uma pergunta muito direta sobre estilo libanês, porque assim, quando eu estudo, eu identifico uma bailarina libanesa, pelo menos assim, eu acho que até hoje, né? O que, eu costumo ver? Que elas são muito interativas com o público, elas interagem muito com o público, elas improvisam, os movimentos de quadril, eles são muito acentuados, eu acho que eles são grandes. Você tem muito giro, muito cambrê. E o sapato alto, ele é obrigatório. Hoje em dia isso tá um pouco assim, porque um monte de gente tá adotando sapato alto, mas assim, há uns anos atrás era basicamente os libaneses que usavam sapato alto. E aí eu queria que você, se você, né, eu queria saber o que que a Samara, a Amani, a Ruaida, a Dina Jamal, a Sahara, o que que elas têm em comum? Elas têm alguma coisa em comum que a gente pode dizer, olha, todas elas têm isso em comum? É uma pergunta meio assim inocente mesmo. Ah, você diz em comum na dança? Na dança. Não, não, nenhuma delas tem. Eu conheço, né, todas, eu trabalhei ao lado de todas esses nomes que você mencionou. Sou dessa época, né? Mas nenhuma, eu acho que eu nunca conheci nenhuma bailarina que tenha assim, alguma característica igual a outra, né? Todas elas têm um estilo totalmente diferente. E uma outra coisa que até numa aula e a gente estava conversando sobre isso, eu e a minha artista, né? A gente estava conversando sobre como as árabes, por exemplo, se eu estivesse fazendo um show, vamos supor, eu vou fazer um show que tenha Said. Então, obviamente, a outra colega já ia fazer um show totalmente diferente, né? Todo mundo queria fazer um show bem diferenciado do outro, né? Para poder atrair públicos diferentes e não ter essa concorrência dentro do show, né? No Ocidente, eu já vejo ao contrário, né? As pessoas, uma pessoa faz uma coisa e a outra já começa a fazer, todo mundo já começa a fazer mais ou menos a mesma coisa, né? Então, no mundo árabe é diferente. Nenhuma delas tem nenhuma característica igual. Eu fiz uma live com a Serena Ramsey há uns meses atrás e ela falou uma coisa parecida com você, só que isso é relacionado às egípcias, né? Ela falou que, pelo menos na Golden Era, porque a gente falou de Golden Era especificamente, né? Ela falou, a coisa ali era o individualismo, ela era valorizada pelo que ela tinha de diferente da outra.
Porque cópias de bailarinas da Golden Era, durante a Golden Era, existiram. Existiam aquelas bailarinas que queriam tentar ser uma Samia Gamal, que queriam tentar ser a Tarria Carioca, mas essas não iam muito para frente, porque o que eles davam valor no final das contas era a individualidade delas, né? Com certeza, com certeza. O diferencial, ele atrai o público, né? Então, assim, entre várias bailarinas, eu e a mãe, né, que trabalhamos muito tempo, uma colada da outra, ela em um lugar e eu em outro, e a gente sempre falava, o que vai fazer no próximo show? Ah, eu vou fazer tal coisa. Ah, então acho que eu vou fazer tal coisa. A gente até se ajudava a fazer coisas diferentes, né? O que hoje em dia eu acho que falta muito essa comunicação. Eu sempre falo que no mundo árabe, as árabes me acolheram, né? Muitas me ajudaram muito sempre. Eu acho que a maioria delas me ajudaram muito na minha carreira. E não tinha esse problema, né? Que eu vejo às vezes de algumas colegas, né? Uma não ajudar a outra, né? Isso é bem triste. No mundo árabe é bem diferente, né? Sinto privilegiada, claro, Entendi. com certeza. Tem uma pergunta aqui para você, que é da Luciana.studiolu, que ela perguntou: qual é a diferença da música libanesa na dança? O que difere da egípcia? Eu não sei se eu entendi muito bem a pergunta. Eu não sei se ela perguntou qual é a diferença da música libanesa para a música egípcia na dança. É isso? Acho que é isso. Qual seria? Para músicas para dança do ventre. Qual é a diferença entre Olha, música libanesa e a egípcia? É isso? Faz sentido? em termos musicais, Luciana, né? Lu, em É. termos musicais, a gente teria que fazer um bate-papo específico para isso, né? Tem muitas diferenças. Vou dar um exemplo bem rápido. Na música libanesa, existe o mijuis, né? O mijuis, que são uma flauta que são duas, assim, né? Já no saíd existe o mismar. Então, assim, dentro da musicalidade de cada país, existem diferenças gigantes, né? Depende do que a gente está falando. Se a gente está falando do folclore, se a gente está falando da música, digamos, o tárabe, né? Que é mais ou menos a mesma estrutura musical. Então, assim, Lu, se você quiser depois, me manda uma mensagem lá no direct que eu tento responder para você com mais detalhes. É um pouquinho longo, né? Demais aí essa diferença, mas existem muitas diferenças que a gente pode nomear, não só o idioma, mas em outros aspectos, né? Tá bom, Lu? Depois eu te falo. Então a resposta não é simples, né? Não, porque a gente teria que falar de instrumentação, né? De idioma, mas basicamente é isso, né? Instrumentos diferentes, dialetos diferentes, até às vezes ideias diferentes. Uma pessoa cantando, falando de Beirute, que fica no Líbano, outro falando do Egito e cantando sobre o Cairo, né? Então tem várias diferenças que a gente pode aplicar dentro da dança, tá bom? Mas eu respondo depois, só me manda lá, me lembra. Ah, legal. Tá bom, já que você mencionou folclore, eu já vou fazer essa pergunta, porque para as bailarinas, quando elas já chegam num momento assim que elas começam a estudar um pouco mais de história da dança, teoria e tal, a gente acaba se deparando, né, com uma ideia que atualmente é mais ou menos que é consensual, né, de que a dança do ventre tem origem popular, sendo uma mistura de bala, de hawazi, de danças argelinas, no Egito, né? Então a dança do ventre tem uma origem popular e foi levada para o palco e aperfeiçoada até onde eu sei, até onde as pessoas discutem, é o que a gente tem atualmente. Ou seja, a dança do ventre egípcia tem uma influência das danças populares muito clara, muito forte, né? Até hoje. Quando a gente olha para as bailarinas, quando a gente foca nas bailarinas do Líbano, que tem esse estilo libanês,
É possível identificar alguma dança popular além da Dabiq? Existe alguma dança popular? Porque a Dabiq está presente na dança do ventre do estilo libanês. Está presente, isso é um fato. É só a Dabiq? A Dabiq é a grande dança popular mesmo do Líbano? Ou existem outras danças populares que poderiam estar influenciando a dança do ventre no Líbano? Não, nenhuma dança, eu não acredito que nenhuma dança popular possa influenciar a dança do ventre em si, nem no Líbano e nem no Egito, né? Existem vários estudos, inclusive com egiptologistas e outros estudiosos, maestros, egiptologistas e outras pessoas que estudam história, para a gente descobrir aí a origem da dança árabe, né? Da onde vem essa influência. Existem muitas teorias, né? E nenhuma delas eu posso dizer que é 100% correta. Nenhuma desses maestros, ou egiptologistas ou historiadores me deram assim, olha, 100% é isso. O que a gente sabe, o que a gente provavelmente imagina, né, digamos que uma porcentagem de 80%, 90%, é que a dança oriental ela vem do andaluz, ela vem do moashaat, das danças palacianas, né? E aí também tem uma outra divergência. Muitas pessoas falam, olha, o andaluz, o moashaat veio da Síria, outros falam, não, ele começou na Turquia, outros falam que não, ele vem do Marrocos, então eu já ouvi várias versões, né? Então, assim, de danças palacianas, provavelmente aconteceu a dança do ventre, que a gente tem uma passagem que é comprovada, que é na Bíblia, quando Salomé pede a cabeça de João Batista e ela dança e ela faz uma alusão, né, à dança oriental, a dança do ventre. Então, a gente tem algumas fontes de estudo, mas não que influencia a dança, nenhuma dança folclórica vai influenciar a dança oriental, né? O Rakshak, nenhuma delas vai, é totalmente Isso do diferente. No Líbano, você está falando? No Líbano, no Egito, em qualquer outro lugar. Perdi o. Eu ia falar. Acabou que me puxou uma outra pergunta, isso que você trouxe, que eu nunca parei para pensar. Veio agora essa pergunta. Porque a gente foca muito o estudo da dança do ventre no Egito, né? Sim. Sendo que existe dança do ventre no Líbano, existe dança do ventre na Turquia. A dança do ventre na Grécia até existe, mas eu tive a oportunidade de ir para a Grécia e é uma coisa que não é comum de achar, assim, né? Então eu nem sei dizer o quanto de dança do ventre tem de peso na Grécia. Eu não posso dizer, eu não sei dizer, né? Eu nunca parei para estudar e procurar saber muito. E aí, a gente estuda só o Egito, Egito, Egito. Quando é que você tem uma ideia de quando essa dança do ventre, que a princípio surgiu ali no Egito, foi parar no Líbano e como é que ela foi parar lá? Em que formato? Como que ela chegou no Líbano? Eu não entendi o final da frase. Quando que a dança foi? Como é que a dança do ventre, que a princípio surgiu no Egito, como é que ela chegou no Líbano? Com que formato? Você tem alguma ideia? Existe alguém procurando saber sobre isso? Então, mas algum estudo? Na verdade, nós não sabemos se começou no Egito. Aí essa é a grande questão, né? Algumas pessoas dizem que começou na parte palaciana da Síria, outros. Então, assim, ninguém sabe ao certo. Até hoje, nas minhas pesquisas, conversando com esses doutores, né, que são doutores egiptólogos ou historiadores, nenhum deles sabe me dizer 100%. O que a gente tem é uma porcentagem grande de que começou na Síria como dança palaciana e daí se distribuiu pelo mundo árabe, né? Eu já vi em todos os países árabes que eu passei, todos eles fazem a dança oriental, né? Todos eles dançam, seja a música egípcia, seja a música libanesa, é a mesma coisa. O que difere muito
é que era, na minha época, era justamente o que você falou, a questão do salto alto, né? As egípcias eram conhecidas mais como balad, como pé no chão, e as libanesas mais elegantes, com salto alto, para dar uma certa elegância mesmo para a dança, né? O que hoje já está no mundo todo, né? Quando Tá eu cheguei no misturado. Egito, então eu já vim para o Egito dançando de salto alto. Se você pegar os meus vídeos, né? Lá no ano de 1999, 2000, eu já estava dançando de salto porque aprendi no Líbano, né? Uhum. Ali eu fui obrigada também porque eu sou baixinha, né? Então, assim, Ah, muitas meninas até com 1,65 m, a gente já usava o salto para ficar um pouquinho mais alta, né? E ajudava bastante. O salto, depois que você entende e sabe usar, você até facilita para algumas coisas, né? Não todas as danças, claro, mas para dança uhum. oriental até te dá um apoio, né, para sua lombar. Entendi. E você sabe dizer, já que você chegou primeiro no Líbano, trabalhando no Líbano, e vamos colocar assim, você começou trabalhando no Líbano, correto? Nessa Sim, época e final dos anos 90, início de 2000, que ainda era um pouco, que era diferente ainda do estilo egípcio, que era muito pé no chão, né? As roupas eram diferentes também, bastante, né? Eu acho as roupas eram muito diferentes das egípcias também. Existe alguma razão explícita para isso, assim, olha, é melhor você usar salto por causa disso, você usar essa saia godê por causa daquilo. Existe alguma coisa explícita ou é só o que era não, moda, era assim que. não, na verdade, as questões, vamos supor, sapato, pulseira, snude, bengala, bastão, tudo isso, né? Até o véu, sempre foi considerado no mundo árabe como um acessório. Então, assim, algumas danças a gente usava alguns acessórios que combinavam mais, né? Mas sempre foi considerado um acessório. Então, assim, ali o povo está muito mais preocupado a ver se você tá dançando de acordo com a música ou Hum. não, né? Ninguém liga muito para esses acessórios. Até recentemente, uma aluna estava me contando que eles tiveram aqui a presença de uma professora egípcia, né, aqui em São Paulo, e alguém perguntou para ela, né, posso dançar um saíde com vestido aberto, ou tem que ser fechado, ou pode? Ela virou e falou assim, olha, você deveria se preocupar com a dança. Pense na roupa, no acessório, depois que você aprender a dança. É o que menos o povo está preocupado, você entendeu? Como no Egito, Entendi. as grandes danças são o quê? Uma galabia, você amarra um lenço na cintura e vai dançar, né? Óbvio que a gente gosta dessa elegância, né? Então, no Líbano, o salto sempre foi sinônimo de elegância, como se eu fosse numa festa, eu vou com um salto alto. Então, eles Uhum. consideravam isso uma parte mais elegante. Dificílimo, no começo eu sofri muito para dançar com salto, porque naquela época a gente não usava as sandálias da Capésio. Eu dançava com salto 7, era salto fino, então tinha que ter um certo equilíbrio. A gente ficava o dia todo com salto para acostumar, né, para poder dançar, para girar é mais difícil, tudo isso, né? É bem complicado. Mas era uma questão só de elegância, um acessório. Não tinha muito a ver com a dança, né? Entendi. Eu aprendi a dançar de sapato com sapato de festa, que é provavelmente o que você tá Então, falando, né? e era super desconfortável. Não sei se você lembra, era muito É. desconfortável. Hoje as pessoas têm essa possibilidade, né, dessas sandálias super confortáveis, né, molinhas da Capésio, que tem uma flexibilidade.
Na minha época, Sim. pelo menos na minha época, não tinha nada disso. Era um salto que machucava o pé, muitas vezes cortava o pé, mas a gente nem lembrava, né? Porque cada show, 1h30 para cada show, né? Eu aprendi Então, a dançar de sapato em 2008. Eu fiz aula com uma bailarina dos Emirados e ela me botou lá, sapato de festa, bico fino, salto fino, e foi ali que eu aprendi a dançar de sapato. bico fino ainda É é bem meio mais difícil, pesado, né? mas é verdade. Foi assim que eu aprendi. E foi fazendo mesmo, é ficar andando, treinando em casa, né? Até você ficar confortável no sapato. Mas para restaurante, como eu dancei, sempre dancei muito mais em restaurante do que no palco, eu não tenho a menor dúvida que eu sempre dancei de sapato. Então eu tô muito acostumada. Eu sempre dancei de sapato por causa do restaurante, porque eu não ia dançar descalço no restaurante, né? Então Sim, tem muita sim. influência também. As meninas, as mulheres que vão dançar nos Emirados, elas dançam nesses restaurantes em hotel e aí botam sapato também por uma questão de proteção dos pés, né? Nem Sim, só sim, elegância. sim. É, quer falar alguma coisa? Não, não, concordei com você, isso mesmo, né? E Ah, tá. até as egípcias, bem lá atrás, se você for ver, Mona Said, né? Quando ela dançava, ela usava uma sapatilha, a Suherzaki usava uma sapatilha, né? Isso, Então é. elas usavam essa proteção. Eu sempre gostei de dançar descalça, eu adoro dançar descalça, até mesmo às vezes para dar aula. Tenho minhas sapatilhas, tenho um monte de sapatilha, mas eu começo a colocar e falar, ai, não, eu preciso sentir o chão, eu preciso dançar descalça. Eu adoro dançar descalça. Mas muita gente estranha quando me vê e fala, nossa, você dançou sem sapato, o que aconteceu? Eu falo, ah, eu tava com vontade, sabe? Eu acho que a dança, com certeza a dança fica muito mais limpa, né, com o pé no chão. O salto, ele Entendi, te prende um pouco. entendi. Falando ainda de folclore, Camília, uma coisa, novamente, porque a gente estuda muito o Egito, é o Egito, então, assim, né, é o que está na minha cabeça, porque a nossa referência é muito forte, pelo menos no Brasil, né? Tudo é o Egito, tudo vem de lá. Então, por exemplo, o que a gente ouve muito dos bailarinos egípcios, ou de quem estuda muito profundamente o estilo egípcio, é de que a dança do ventre, vamos colocar entre aspas, ela está presente no cotidiano das pessoas, porque essa conversa da dança ballad, da dança do ventre é muito, né, muito sutil, elas estão muito interligadas. Então, essa dança do ventre está presente na vida delas, por quê? Porque estão com os filmes passando na TV com as bailarinas da Golden Era dançando. A música está muito presente e as mulheres dançam entre elas. Então, existe toda uma cultura em que a dança está muito presente no cotidiano dos egípcios, não importa a classe social. Existe, essa coisa também acontece no Líbano. Também. O papel da dança. Qual é o papel da. Onde a dança está na cultura, do cotidiano do povo libanês? Além da Dabik, porque a Dabik eu sei que ela é óbvia, né? Mas eu tô falando da dança do ventre mesmo. Travou. Oi, Você travou. cortou, Oi, voltou. voltou. Hoje em dia, eu senti no Líbano essa falta, né? Inclusive de ter mais artistas libaneses, né? Nós não temos há muitos anos uma bailarina libanesa como a gente tinha antigamente, né? Então eu sinto muito a falta de ver essas grandes, né, bailarinas e uma nova, né, uma nova bailarina Você diz surgindo uma no Líbano estrela hoje em da dia. dança. Você diz uma estrela da dança libanesa trabalhando no Líbano. Isso, faz muito tempo que a gente não tem isso, né? Na minha época, voltando à minha época, né? Contar as minhas experiências. Claro, claro. Aonde eu ia, e as pessoas sabiam que eu era bailarina, né? Na época que eu ainda estava estudando, quando cheguei no Líbano. Então, tudo era motivo para uma dança, para uma música. Vamos colocar uma música, ai, dança pra gente, né? Então,
sempre foi motivo para dança, exatamente como no Egito, né? O Egito também, os motivos de alegria, todas as reuniões tinham música e dança. Hoje, Você travou, Camila, para mim, pelo menos. meninas resolveram seguir outras carreiras, não seguiram. Camila, pode repetir, por favor? Só porque para mim travou. Eu não ouvi nada. Tá. O que eu disse foi o seguinte: na minha época, tudo era motivo para uma dança. Então, assim, eu ia visitar a família de alguns amigos. Ai, vamos colocar uma música, vamos todo mundo dançar, dança pra gente, cá. Então colocava uma música e a gente dançava, eu tirava as pessoas para dançar, daqui a pouco já fazia um dubk, né? Mas sempre começava, sempre tinha esse pedido. Aonde eu fosse, podia ser um restaurante meio-dia. O pessoal sabia que eu tava lá e cá, dança pra gente. Então eu dançava, outras bailarinas dançavam também, né? Mas, infelizmente, essa tradição ela vem morrendo, né? A cada dia. Você chega hoje no Líbano, você já não vê, né, os grandes shows, você já não tem mais as grandes performances que as meninas dançavam 1h30, trocavam de roupa várias vezes, faziam vários shows diferentes, né? Hoje a gente já não tem mais isso, tanto no Líbano quanto no Egito. O Egito também, hoje, eles têm mais bares, né? As meninas dançam mais em bares. Não existe mais aquele show grandioso, né? Então, assim, é uma tradição que vem em todos os países. Não estou falando só do Líbano e Egito, todos. Que eu passava, Síria, Jordânia, todos que a gente ia, o pessoal já, ai, vamos colocar uma música, vamos dançar. Então sempre foi, faz parte ali da tradição, né, da família. O que já não está acontecendo mais hoje, tá? Então, isso já conecta a minha outra pergunta, porque eu imagino que, eu não sei, aí você me diz também, eu imagino que os motivos talvez sejam um pouco diferentes para cada país. Porque a minha pergunta é a seguinte: porque o Líbano, a gente sabe que durante o século XX sofreu demais. Uhum. Muitas guerras ao longo do século XX, E tá o que sofrendo, causou. né? Até hoje. Até, Tá pois sofrendo é, até demais. hoje. Nossa, eu tinha até um documentário para recomendar. Eu tinha que. Eu posso botar nos comentários depois que eu assisti sobre de um libanês que ficava indo e voltando para a França por causa de guerra, sabe? E o Sim. cinema é um cineasta. Depois eu até. Tá na Netflix, eu esqueci o nome, mas muitas guerras até hoje. Eu falei século XX, né? Mas durante o século XX a gente teve muitas imigrações, inclusive para o Brasil. A gente tem milhões aí de libaneses no Sim. Brasil. E aí eu fiquei pensando como é que a dança do ventre sobreviveu nesse país, no Líbano, né, que sofre tanto, que sofreu tanto durante esses anos todos, esse século, no último século. Como é que a dança do ventre sobreviveu? E qual é o principal consumidor da dança do ventre no Líbano? Como é que funciona diante desse contexto complicado? Como é que a dança Eu, do ventre sobreviveu? Quem paga por isso, né? na Você meio que verdade, já falou que tá morrendo, né? Assim, já tá em declínio. sim, como eu te falei, né? Na minha época, que ainda estava ao final da guerra, né? Quando eu fui para lá, então, assim, eu acho que o momento desse povo tão sofrido, né? Porque o Líbano verdadeiramente é uma fênix, né? Toda hora cai tudo, agora É. de novo, né? Com a explosão lá do porto. Então, assim, eu peguei vários momentos dentro do Líbano de altos e baixos, né? Eu acho que o momento em que o povo se unia justamente para agradecer de estarem ali, né? Muita gente se foi, muita gente ficou. Então, quando eles se reuniam, era um momento para ver a dança, para cantar, para assistir um bom show, para ir ver os cantores. Então, assim, todo o povo árabe é assim, por mais que eles sofram, vamos dizer assim, é mais ou menos igual o povo brasileiro no carnaval, né? Espera ali o ano inteiro. Só que o povo árabe é muito mais, né? Hoje já não é tanto, principalmente
na época da pandemia para cá, né? O Líbano tá em crise, né? Inclusive peço aqui a todos que com as suas crenças orem, rezem, peçam pelo Líbano, porque realmente a situação lá está muito difícil. Eu não sei se as pessoas estão acompanhando, mas está muito difícil. Então eu acho que nesses momentos difíceis, a conexão com a alegria e das pessoas estarem reunidas para valorizar a dança, a música, estarem juntos ali reunidos, né? Para esquecer os problemas, né? Eu acho que a dança sobreviveu. E hoje já não posso dizer a mesma coisa, né? De alguns anos para cá, a gente já raramente consegue achar um espetáculo que você possa assistir e falar, vamos assistir aquele show. Era assim, a gente dançava e saía para assistir as outras bailarinas, né? Hoje não tem o espetáculo, não tem para onde a gente ir, né? Uhum. Tirando o Caracalla, né? Porque o Caracalla é basicamente Dabik, né? Não é... O forte é a Dabik, não é dança do ventre, né? Eu tô errado? Eu tô falando errado? Não, o Caracalla, na verdade, o Caracalla é o criador, o inovador, né? Do andaluz, né? A parte mais forte do Caracalla é realmente a parte do andaluz, né? Do Moacha el Andaluz, o que a gente chama, né? E incorporando danças folclóricas com o balé clássico. É a junção dos dois, né? Então, basicamente, o Caracalla, ele é assim o cartão postal do andaluz e do moachad, né? Tem o Gente, dance que, lógico, mas o forte o deles pouco que eu... é toda essa inovação, né? Tanto que o Caracalla, ele foi um dos primeiros, né, a dar a base de balé para os bailarinos árabes, né? Para terem a base, como saber girar, como saber olhar para o público, posicionamento de braços e tudo isso. E hoje, o Ureda, né, falecido Ureda, mas existem os solistas, né? Eu converso muito com os solistas do Ureda e eles falam para mim, falam, olha, naquela época você falava para a gente do balé e hoje eles já estão incorporando cada vez mais, né? O balé dentro das danças folclóricas. Uhum. Peraí que dá uma travada novamente. Para mim. Deu uma travada, né, gente? Não é só para mim, não, né? Para vocês também? Voltou? Nossa, Voltou, agora voltou. É. Não, então, desculpa a ignorância, porque assim, eu nunca fui ao Líbano, eu nunca fui a um show do Caracalla, e é uma coisa difícil de você achar na internet, você ter acesso aos vídeos, né? Uma coisa muito difícil. E os poucos coisas que eu consegui acessar, eu reconheci a DAB, que é muito forte. Eu sei que tem o balé, que é muito óbvio, né? Tem o balé, mas aquela base para mim era da DAB, que eu nunca cheguei a ver nada que tivesse Mocharra, por isso que eu falei isso para você. Mas é porque eu, infelizmente, nunca tive a chance de ver um show inteiro deles, né? Mas pode continuar falando, por favor. depois eu vou compartilhar uns vídeos com você para você ver o Ah, trabalho deles, né? Como eu falei, eles fizeram um refinamento da dança árabe, né? De todo o folclore do andaluz da dança árabe e levaram para o mundo todo, para grandes hotéis, né? Hotéis, ópera de Roma, hotéis na Inglaterra, hotéis em Paris, vieram para o Brasil. Então, assim, eles são os grandes criadores, né, desse refinamento da dança oriental, né? mas a minha pergunta é a seguinte: tirando o Caracalla, que é uma companhia super estabelecida, né, que tá aí, respeitada. Tirando a Caracalla, quem é o principal consumidor
Pode ser, tudo bem, pode incluir o caracol, mas quem é o principal consumidor da dança do ventre no Líbano? São os turistas ou os libaneses? Ou é uma mistura mais ou menos parecida? Os libaneses, com certeza os Ah, libaneses. é? Sim, os libaneses. Como eu disse para você, né? Hoje a gente, infelizmente, a gente não tem os grandes shows como eram naquela época em que existia a Mani, Samara, Ruaida Hashim, todas essas bailarinas, né? Que faziam espetáculos, a gente dançava. O mínimo de show, tanto no Líbano quanto no Egito, era 1h30, né? Que é um grande espetáculo. Hoje em dia a gente tem shows em restaurantes pequenos ou bares. Então a bailarina vem, se apresenta e logo depois vem um cantor. Então, assim, infelizmente, eu acho que até no Egito também, a dança oriental, de fato, ela está se perdendo. Ela se modernizou de uma forma em que a dança virou simplesmente, né, não falando mal, mas um entretenimento, né? Em alguns países, como nos Emirados Árabes, muitas vezes eles nem sabem o nome da bailarina, né? Ah, é um show que vai ter lá. Quem tá dançando? Na minha época, as pessoas sabiam exatamente quem dançava em cada hotel. Né? Então as pessoas falavam, olha, a Mani tá no Sheraton. Aí todo mundo corria lá para assistir o show dela, ou a cantora tal, né? Hoje em dia é muito mais um entretenimento, né? Então, assim, é o entretenimento. Então, as coisas são muito mais, digamos que superficiais, elas são muito rápidas, né? E o que que você atribui um pouco esse desinteresse pela busca? Na verdade, não é um desinteresse. Eu acho que a modernidade, ela traz ah, essa diferença, né? As pessoas estão ligadas em outras coisas. Quando a gente fala, muitas meninas, né? Nossa, mas você não vai seguir carreira? Ah, não, eu prefiro fazer outra coisa, eu não vou seguir carreira de dança. E antigamente não, muitas dessas, né, bailarinas, elas optavam por seguir a carreira artística, né? Então, assim, realmente a gente está muitas bailarinas árabes, não só eu, mas muitas árabes, a gente conversa e a gente fala, nossa, quando que vai aparecer uma nova estrela para a gente, né, poder assistir um grande show, né? O custo, no Líbano, o custo, as grandes orquestras são caríssimas, né? Então, isso já não existe mais, às vezes é só um one-man show, né? Um cara que toca um teclado, por questões econômicas, né, para o restaurante. Então, assim, tudo mudou. A gente acredita que isso vai voltar. A gente acredita que vai ter uma volta, né? As coisas vão e voltam, né? E a gente torce para que volte logo a dança oriental raiz, né? Como era antigamente e que a gente possa ver esses shows maravilhosos, né? Entendi. Já, Camila, eu queria. Vou fazer essa pergunta que eu vou fazer pra você, ela é bem, quase assim, filosófica, né? E não necessariamente tem uma resposta certa. Não tem resposta certa. O que que você acha mesmo? Porque quando a gente conversa com um leigo sobre cultura árabe, O que a é gente, claramente, quando a gente, quando a gente conversa com um leigo em cultura árabe, em dança do ventre, existe geralmente uma mistura na cabeça da pessoa de Egito faraônico com cultura indiana, com cultura cigana, né? Cria-se aquele imaginário que obviamente não vem da cabeça dele, vem de cinema, né? Vem de mídia geral, construção dessa imagem, né, do oriental, né, que é uma misturada toda, que é a imagem que as pessoas têm, né, do árabe no geral, assim, uma misturada de cultura, né, muito confusa. Mas eu queria te fazer uma pergunta que eu não sei, eu mesma não sei, e eu acho que eu não tenho a menor capacidade de responder essa pergunta, porque eu nunca trabalhei lá, nunca vivi lá, e eu acho que essa pergunta é a pergunta mais adequada para você que viveu, sei lá, basicamente sua vida toda, não sua vida toda, mas assim, muito, grande parte da sua vida nos países árabes, né?
O quanto que você acha que a dança do ventre, e aí você pode dizer em qual época, não interessa a época ou no geral, quanto que ela representa a cultura do Oriente Médio. Assim, o quanto ela representa, o que que ela, como ela representa, o que que significa, né, a dança do ventre para a cultura do Oriente Médio e particularmente para o Líbano. Olha, a dança do ventre como representação cultural, né? Eu acho que as pessoas não estão ouvindo. Você está me ouvindo? Eu tô. Ah, tá. Como representação cultural no Líbano, o Líbano é bem mais aberto do que os outros Isso. países, né? Eles têm uma cultura francesa, se consideram fenícios, né? Então, dentro do Líbano, a gente considera tudo que é cultural folclórico, né? Infelizmente, não podemos dizer assim, a dança oriental faz parte do folclore, né? Ela não representa culturalmente. Ainda, porque nós temos um projeto, eu, a Mani e mais algumas bailarinas do Oriente Médio, de sindicalizar a nossa dança árabe, né? A gente quer muito sindicalizar no Líbano e Egito a dança árabe para que possam haver escolas idôneas e que tragam a cultura dentro da dança. E aí sim a gente pode ter uma colocação da dança oriental num patamar maior, né? Entendi. Ensinar de fato as pessoas a dança oriental raiz, mesmo que ela não pratique a dança raiz, que ela queira fazer uma dança mais moderna, mas ela, mesmo assim, ela tem que conhecer a raiz. É o que eu sempre falo, tudo começa com a raiz, com a ciência e com a filosofia da dança árabe, da música árabe, né? Então, infelizmente, não posso dizer que a dança do ventre dentro do mundo árabe ela representa cultura. Infelizmente, tá? Danças Mas é por folclóricas, uma, sim. Eu acho que mas por muito uma no questão. Ocidente. Opa! É por uma Vai questão. Você começar um está show dizendo que aqui não. do lado. Eu não sei se a gente vai conseguir se ouvir mais, mas vai A começar um gente já show está aqui. acabando. Já estamos acabando. Mas assim, você está dizendo que você não pode dizer isso por uma questão apenas conceitual ou porque ou porque não? Porque ela não é considerada parte da cultura mesmo. Não, na verdade, eu considero super cultural. Eu levanto a bandeira para a nossa dança oriental em qualquer hipótese, defendo todas as bailarinas e sou, digamos assim, eu e outras bailarinas, a gente está lutando pela dança oriental, para que ela não morra, para que ela não vire um break dance, ou que ela não vire um chave super moderno, em que as pessoas não sabem mais o que é a dança oriental, né? Então, nós somos ali, eu, e não só eu, mas muita arte. Eu não só considero a dança Você travou oriental de novo. isso. Eu Pode, não pode só falar. considero a dança oriental como cultural, mas eu também considero como arte, né? Ela faz parte da arte de vida de muitas pessoas, né? Mas no mundo árabe, falando honestamente aqui, no mundo árabe ainda existe muito preconceito contra a dança oriental e muito respeito para a dança folclórica, né? Entendi. Então, muitas vezes a gente tem que, na verdade, se defender, né? Do que realmente é a dança oriental, né? O nosso posicionamento, ele é forte perante a dança para que as pessoas não respeitem, né? Entendi. É, porque eu, como eu disse, né? Como eu não tenho ideia do peso, né? Do que significa essa dança lá. Infelizmente, e eu nunca vou ter, né? Porque já passou, eu não vou morar em nenhum país árabe. Mas eu tenho noção, assim, das coisas no Brasil, né? No Brasil eu tenho noção das coisas, eu tenho noção do peso das coisas, porque eu morei a minha vida inteira lá.
Mas nos países árabes eu fico sempre tentando entender qual é o papel da dança do ventre naquela cultura, para aquelas pessoas, né? Não para os turistas, para as pessoas, né? O que significa aquela dança para aquelas pessoas, né? E eu acho que esse tipo de resposta só quem pode dar é quem realmente morou muitos anos lá, né? Não é quem foi visitar, foi num festival e ficou numa bolha. É quem realmente viveu a vida muitos anos lá para entender, né, o papel da dança na vida dos nativos, né? No caso que a gente está falando aqui o tempo inteiro é dos Olha, a dança oriental, ela faz parte da vida e do cotidiano de todo mundo sabe fazer uma dança oriental. Acho que cortou de novo. Tá me ouvindo? Agora sim. Então, o que eu quis dizer é o seguinte, a dança oriental, ela faz parte, eu sempre falo isso para as meninas, qual é a diferença de nós para tia árabe ou para prima árabe? Todas elas dançam, né? Então a gente tem que ter o diferencial artístico para poder dizer, olha, eu sou a profissional da dança, que é a mesma coisa, eu vou dar um exemplo no Brasil. Todo mundo sabe fazer um sambinha no pé? Muita gente sabe fazer, mas nem todos são sambistas profissionais, nem todos posso dizer, eu sou uma passista profissional, eu abro a escola de samba. E é a mesma coisa no mundo árabe, faz parte da cultura, mas nem todo mundo é profissional de dança. Eu falo sempre isso, cuidado, gente. Às vezes a pessoa pode ser árabe, mas ela não tá no nosso métier, ele não tá ali dentro da nossa arte, da nossa cultura. Ele pode ser árabe, mas ele pode não entender, né? A não ser os músicos, os cantores, as pessoas que já estão trabalhando como nós, né? Na mesma área, né? Isso é com certeza. Porque sempre vai ter alguém tentando se aproveitar um pouco, né? Do Sim, passaporte. sempre. Por isso que a gente tem que estudar para fazer o diferencial, porque nós temos ainda a desvantagem de sermos estrangeiros, né, ocidentais dentro do mundo árabe. Então a nossa concorrência com os árabes é gigante, porque todo mundo sabe dançar lá, né? Então a gente tem que ter esse diferencial, estudar bastante, estudar o idioma, começar estudando pela música, não começar estudando corporalmente. Gente, eu falo isso sempre em todas as minhas lives. Estudem a música para que vocês tenham a consciência e para que tenham o quê? Uma confiança para se apresentar. Como que você vai dançar se você não conhece a música? Sim. Né? Nem as árabes dançam as músicas que elas não conhecem. Que dirá Entendi. nós, né? A gente tem que estudar bastante. Camília, deu nossa hora, você também tem que ir. Eu poderia, obviamente, me estender na live, porque perguntas existem, mas eu acho que essa live foi uma boa introdução, um bom bate-papo para que essa conversa seja estendida, né, entre quem assistiu a quem vai assistir depois, ou mesmo entre a gente, né? Muito obrigada por você ter confiado em mim, né, mesmo não me conhecendo. E tomara que essa conversa, como eu falei, né, se estenda por muito tempo entre as pessoas, que a gente tenha iniciado uma conversa aqui. Olha, ela caiu. Então, gente, obrigada. Não deu tempo dela agradecer, né? Mas eu vou fechar a live. Beijos a todos.